Luana, bom dia, meus amores, tudo bem? Estamos chegando no final, né, de mais uma semana. Na próxima sexta-feira já é outubro e será o dia, né, que vocês estarão fazendo o simulado. Então, não haverá matéria, a única coisa, o vídeo que a professora Josete irá postar será um vídeo, né, tirando algumas dúvidas do nosso simulado, tá bom? Só que hoje nós não vamos encerrar a nossa aula de história. Eu vou dar sequência ao texto e nós vamos terminar esse texto na segunda-feira, tá? Na segunda-feira, ao invés de ser aula, né, de português, a professora Josete vai fechar o livro de história, tá bom? Hoje será só um texto e eu gostaria que vocês me acompanhassem. Na verdade, é um texto com algumas atividades, tá? Tem uma página aqui com atividades. Gostaria que vocês acompanhassem o texto, porque nós estamos falando sobre o quê? Sobre as conquistas das mulheres. Antigamente, né? Como nós já havíamos falado, a mulher, ela não podia votar, ela não podia trabalhar, né? Ela era criada para casar. Se ela tivesse uma situação financeira boa, ela ia para boas escolas, ela tinha aulas, né, de como se comportar, e se não, ela aprendia as tarefas em casa com a mãe, né, para que ela pudesse estar preparada para o casamento. Mas o tempo foi passando, né? As cidades foram crescendo, foram surgindo as fábricas e daí começou a surgir a oportunidade da mulher trabalhando. Isso naquela época não era bem vista. A mulher que trabalhava, que saía de casa para trabalhar, ela era até, né, tinha um conceito errado do comportamento daquela mulher. E depois, mais tarde, ela conseguiu votar, porque as mulheres não votavam. Eu falei para vocês também, né, que antigamente, né, até a Bíblia relata que as mulheres, elas não eram contadas. Quando faziam o censo, contava só os homens. As mulheres não eram contadas. E a mulher, ela sofreu, né, durante um período da nossa história, muitas humilhações, né? A mulher, ela tinha que ser tratada, né? O marido tratava ela praticamente como uma empregada. A mulher, ela não tinha direito para falar. Se ela precisasse sair, ela tinha que pedir autorização ao marido. E isso aí foi durante muito tempo, mas com o passar do tempo houve o despertar das mulheres. Então, no nosso livro, na página 215, dando continuidade à aula passada, nós vamos ver que houve uma Revolução Francesa em 1789. E quando houve essa revolução, já havia uma declaração dos direitos do homem e do cidadão. Era um documento importante na conquista dos direitos da cidadania. Porém, tá, a mulher era excluída. Esse direito era só para os homens, tá? E depois, né, houve uma pessoa, né, que escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher. E ela como o quê? Como cidadã. Mas isso aconteceu em 1991, praticamente 3 anos depois, tá? Surgiu uma declaração com o direito só dos homens. E mais tarde, 3 anos mais ou menos mais tarde, houve uma segunda declaração escrita por uma outra pessoa, tá? Por uma mulher francesa. Houve uma outra declaração aonde nós, as mulheres, passaram a ter direito, tá? Os mesmos direitos que os homens tinham. Aí começou o quê? Né? Uns conflitos dentro da sociedade, porque aqueles homens marxistas, né? Da época, tá? Eles achavam um absurdo, né? A mulher ter o mesmo direito que ele. Quase um século, 100 anos, né? Quase em 100 anos depois, as mulheres já começaram a trabalhar nas fábricas, contribuindo para o crescimento econômico de alguns
países, tá? A primeira delas foi o sufrágio feminino. O que é o sufrágio feminino? É o mesmo que o direito de escolha ou voto, tá? Quem quiser sublinhar isso aí, sublinha isso aí. O sufrágio passou, né? Era um nome que dava para que a mulher passou a ter o direito ao voto, tá? Para muitas pessoas, as mulheres tinham o voto representado por seus maridos. O marido, né? Que representava. A rainha Vitória da Inglaterra chegou a mencionar o voto feminino como louco e perigoso disparate. Olha só, né? Desvalorizando a mulher. No entanto, algumas mulheres começaram a se unir e agir de forma mais ativa. Passaram a se manifestar, a invadir as reuniões políticas, a fazer greves, a fazer protestos, cada vez mais incômodos aos políticos da Inglaterra, tá? Na maioria das vezes eram presas, expostas ao ridículo, soltas, mas depois retornavam aos protestos, tá? Elas não desistiam, tá? Elas eram humilhadas, elas eram presas, mas passavam-se alguns tempos, alguns dias, e elas eram soltas e voltavam a fazer aquilo de novo, tá? Elas não queriam mostrar que eram fracas, queriam ganhar essa luta. Durante a Primeira Guerra Mundial, o papel das mulheres na fabricação de armamentos, utensílios e como enfermeiras nas frentes de batalha fizeram que muitas pessoas mudassem sua opinião em relação ao papel da mulher na sociedade. Bom, houve a guerra, precisava, né, de mão de obra, precisava de enfermeiras, precisava de pessoas, né, para cuidar das armas, precisavam de pessoas que sabiam mexer nos utensílios. E usou quem? A mulher. Aí eles começaram a perceber, tá, o papel, a importância da mulher. A partir de então, em muitos lugares, depois desse acontecimento, começaram a ocorrer a conquista pelo sufrágio ou voto feminino, tá? O sufrágio era o voto feminino. Sublinha isso aí. Sufrágio ou voto feminino. Aí nós temos a imagem, né? A luta das mulheres brasileiras pelo direito ao voto no ano de 1891. Porém, o primeiro voto brasileiro feminino aconteceu em 1933, tá? Na eleição para a Assembleia Nacional Constituinte e solidado na Constituição de 1934. Demorou? Demorou, mas, né, elas, né, conseguiram. E a luta não parou, a luta continuou, tá? Página 216. Esse movimento feminista, que ganhou suas primeiras características após a Revolução Francesa Industrial na Inglaterra, surgiu para que as mulheres conquistassem o mesmo direito e oportunidade que os homens, tá? Então, a luta continuou, tá? Continuou. Dessa forma, a luta feminina é uma luta por igualdade de direitos e não pode ser confundida com o contrário de machismo, tá? Pois essa palavra tem um significado social e nos faz lembrar o quê? Violência, tá? Opressão. Então, não poderia ser relacionada. Em 1960, após a primeira fase dos movimentos feministas terem conquistado o direito ao voto e a entrada da mulher em vários postos de trabalho, o objetivo passou a chamar a atenção para a violência doméstica por mudança nas leis de divórcio e quem ficaria, tá, com os filhos. Nessa década, tá, as mulheres já ocupavam vários lugares no mundo do trabalho e na política. Em alguns países, como nos Estados Unidos, e com o movimento civis de igualdade de direito aos negros, a mulher negra passou a fazer parte desse universo de luta feminista, tá? Assim, as mulheres foram, por meio de lutas e protestos, conquistando seus espaços na sociedade, bem devagarzinho, né? Nessa fase,
elas se preocupavam com a desigualdade que os diferentes grupos de mulheres apresentavam, mas não abandonaram suas lutas, tá? Aí nós temos uma propaganda feita na década de 40 para recrutar mulheres para trabalhar durante a Segunda Guerra Mundial. Se tornou um dos símbolos do movimento feminista, tá? Aí nós temos aí, página 217, nós temos um Agora Responda, tá? Gostaria que vocês estivessem respondendo essas 5 perguntas. E aí nós vamos entrar os negros após a abolição da escravatura. Nós sabemos que durante muito tempo, né, os negros foram escravizados e eles não tinham direito nenhum. E mesmo depois da abolição da escravatura, né, eles não tiveram a sua liberdade total. Muitos nem saíram da sua casa, porque as pessoas não queriam pagar a um negro, tá? Não queriam de jeito nenhum. Achavam que eles tinham, pela cor da sua pele, tinha que trabalhar de graça. De 1840 a 1888, as campanhas abolicionistas aconteceram em várias partes do mundo, sendo que em 1888, no Brasil, os escravos são libertos, porém não conseguiram mais do que a sua liberdade. Eles não tinham direito a um trabalho, ninguém queria dar emprego a um ex-escravo, muitos também não tinham nenhum ofício, tá? Muitos tinham a saúde também bem debilitada. Nós vimos que devido, né, a vários fatores, a má alimentação, a falta de higiene, né, aos maus tratos, os negros viviam bem pouco, tá? Tinham uma vida bem curta. Depois, né, a partir da Lei Áurea no Brasil, assinada pela princesa Isabel, os escravos foram declarados o quê? Livres, mas não receberam nada pelos anos de trabalho. Nós trabalhamos numa firma, né? E quando nós somos dispensados, nós temos direitos, né? Nós temos o nosso FGTS, nosso fundo de garantia. Você vai lá e tira esse dinheiro pelos anos que você trabalhou, mas os negros não receberam nada. Além do mais, tiveram que retirar das fazendas e abandonar seus antigos empregos que lhe davam o que comer e onde morar. E assim foram libertos, ou melhor, eles foram abandonados. A Lei Áurea veio, eles foram libertos e eles tiveram que sair sem direito a nada. Após 300 anos sendo escravizados, esses negros disputavam empregos com os brancos, que estavam chegando da onde? Da Europa. Os imigrantes muito mais aceitos para o trabalho simplesmente pelo fato de ser o quê? Brancos, tá? Por serem cristãos, por não terem descendência ligado à África, tá? Aí nós podemos ver, tá? O preconceito, tá? O preconceito. Dessa forma não dá para afirmar que a libertação da escravidão foi tão favorável assim aos negros, tá? Muitos preferiram ficar na casa, continuar como escravo, mas tinha pelo menos a comida e tinha o teto. Muitos deles voltaram às fazendas para trabalharem por menos que os brancos. Alguns procuravam emprego nas ruas. A fome e o desespero os pegou de surpresa após a abolição, pois não estavam integrados à sociedade. A sociedade não queria eles na sociedade, no meio deles. O mesmo aconteceu em alguns lugares dos Estados Unidos, em que uma guerra aconteceu por causa de quem? Da abolição da escravidão. Milhares de negros ficaram marginalizados e mesmo com direitos em lei, ainda existiam a perseguição, existiam a tortura realizada por grupos racistas que acreditavam que por eles serem brancos, eles eram superiores. Nós temos até alguns filmes, né, aonde pessoas, né, uma comunidade, né, um local onde só moravam brancos, não aceitavam pessoas negras. Escolas não aceitavam crianças negras. E além de tudo, eles ainda eram perseguidos. Nós vamos parar por aí. Na segunda-feira, nós iremos retornar com a aula de História. Ok, meus amores? Bom final de semana para vocês.